povo, estamos mais uma vez aqui, ó, com as nossas aulinhas ao vivo, só que hoje com a disciplina de Geografia. E para você que não assistiu a aula gravada de ontem, assim que acabar essa daqui, se não tiver mais nenhuma aula ao vivo, corre lá para assistir, porque é a introdução do que vamos falar hoje. Então, a gente vai concluir, ou seja, a gente vai dar continuidade ao que eu falei na aula de ontem. Bora prestar atenção, meu povo, deixar de conversa aí, ó, no chat. Ontem, na aula gravada, comecei a falar sobre os movimentos de rotação e translação. E dentro da aula gravada tinha uma atividade de 7 questões. Então, essa atividade, após eu fazer a conclusão do nosso conteúdo sobre rotação e translação, eu vou fazer a correção dela. Quem fez a atividade, quem copiou, corre lá para pegar o caderno, que a gente vai fazer a correção. E quem não assistiu a aula, quem não copiou, corre lá também para pegar o caderno, que aí na hora que eu estiver fazendo a correção, você anota as respostas e depois, ó, faz só copiar. Ok, meu povo? Entendido? Ok, tia. Ok. Pois vamos lá para a chamada. Vamos ver quem está presente na nossa aula de hoje. Anne Sofia. Presente. Kaique. Cauã. Davi Moreira. O Kaique tá na aula, viu? Tá, acabei de ver. Davi Moreira. Eduardo da Silva. Presente. Presente. Quem foi que falou presente? Eu. Ora, eu. Eduardo Façanha. Presente. Elisete. Gabriel Alves. Presente. Heitor. João Guilherme. Kelton. Lorena. Luana. Presente. Maria Larissa. Patrick. Presente. Renan. Sofia. Sofia Kathleen e Vinícius. Presente. Pronto. No final da nossa aula, eu refaço a nossa chamada, porque tem alunos que costumam entrar, ficar 5, 10 minutos e depois sumir do espaço. Então, esses alunos que acontecer isso, vai ficar com falta. Então, bora lá para nossa aula, né? Começando o que vamos ver hoje, nós temos os movimentos de rotação e translação, dando continuidade sobre o que já estávamos estudando, ou seja, que vimos na aula de ontem. Mais uma vez, quem não assistiu, vai ter que assistir. O movimento de rotação, ele está relacionado com o giro que ele faz em torno do seu próprio eixo. Isso significa que o movimento de rotação, ele gira em torno de si. Esse giro, ele leva 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Só que para a gente não ficar nas 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos, a gente arredonda. Então, costuma dizer que o movimento de rotação, ele é realizado durante 24 horas. Ou seja, ele é o movimento correspondente ao dia e à noite. Entenderam sobre isso? Sim. Deixa eu vir para cá. Sim. Quando eu falo que o movimento de rotação, ele gira em torno do seu próprio eixo, significa que ele faz esse movimento, ou seja, ele mesmo fica parado num ponto e ele gira nesse único ponto. Ele é diferente do movimento de translação.
Porque o de translação, ele já gira ao redor do Sol. Então, vamos supor que eu sou o Sol. E o meu dedo aqui vai ser o planeta Terra. Se ele está fazendo um movimento de translação, significa que ele vai estar girando e orbitando ao meu redor. Então, quando ele estiver mais próximo do Sol, significa que a gente vai ter uma maior intensidade solar. E essa intensidade solar ela está relacionada principalmente com uma das nossas 4 estações do ano. Vocês sabem qual é essa estação? E aí? Inverno. Não. Qual é a estação do ano que costuma ser a mais quente, que tem o maior Verão. Verão. Então, quando o planeta Terra está girando em torno do Sol, quando ele fica mais próximo do Sol, ele fica mais quente. Estamos na estação do verão. Quando ele vai se deslocando e ele vai ficando mais distante, significa que ele vai ficar mais frio. Então, aí já é a estação do inverno. Entenderam? Compreendidos? Sim. Então, voltando lá para a nossa tela. Ó. Nós temos, mais uma vez, o movimento de rotação. O movimento de rotação, ele realiza esse movimento em torno de 24 horas, ou seja, a gente aproxima essa hora, esse dado, para não ficar na numeração 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. A gente aproxima em 24 horas. O eixo da Terra é uma linha imaginária que ultrapassa o planeta do Polo Norte ao Polo Sul. Como assim, professora? Não compreendi. Alguém pode estar pensando e estar com dúvida. Vou colocar aqui para vocês. Nós temos aqui a imagem que representa os 2 movimentos da Terra, rotação e translação. Não precisa copiar, é só prestar atenção. Então, a imagem representa os 2 movimentos, o de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação, ele está sendo representado com a linha imaginária roxa e ele faz esse movimento aqui, ó. Conseguiram identificar na imagem? E aí, conseguiram? Sim. Ele roda sobre si. O movimento de rotação é aquele que ele está representado pela linha roxa, que é a linha imaginária, que liga o Polo Norte do Polo Sul, e ele faz esse movimento aqui, ó, é a nossa linha roxa. Então, a gente pode dizer que ele é um movimento de rotação, ele está girando em torno de si. Quando a gente diz que esse movimento ele está girando em torno de si, é como se você... Deixa eu sair daqui para vocês visualizarem. Vamos desligando o microfone, deixar para ligar só quando for perguntar. Ó, o movimento de rotação, quando ele gira em torno do seu próprio eixo, pegue você como um exemplo. Você está em pé. Se você ficar no mesmo local, parado, girando, ou seja, dar uma volta e parar no mesmo ponto, você girou em torno do seu próprio eixo. Agora, se você pegar o seu corpo e sair correndo em torno de uma mesa, em torno de um carro, significa que você está girando através de um movimento de translação, porque no meio não vai ser você, vai ser um outro ponto. No caso de translação, o ponto que a gente se refere é o Sol. Deu para compreender? Sim. Gente, voltando para cá. Então, o nosso movimento de translação, agora é o de translação, ele está sendo representado pela linha vermelha. Observe que o Sol ele está no centro e a linha vermelha está mostrando o planeta Terra girando, mostrando que ele está fazendo esse movimento. Então, ele está girando em torno do Sol, mais uma vez.
A nossa linha roxa está representando o movimento de rotação, que significa que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, ou seja, ela gira em um determinado ponto. Já a linha vermelha, ela mostra que o movimento é translação, que significa o quê? A Terra girando em torno do Sol. Compreendidos a característica com relação a esses dois movimentos? Ou alguma dúvida? Sim, nenhuma dúvida. Então, vamos lá. Nenhuma dúvida. Alguém tem dúvida? Não. Não? Pois vamos lá. Lá na rotação, lá no movimento de rotação, a gente vimos no decorrer da nossa aula, que ele é responsável pelo dia e pela noite, ou seja, é um movimento que dura 24 horas. Já na translação, o movimento dele é de forma diferente. Ele já não é responsável pelo dia e pela noite, ele é responsável pelo ano, ou seja, a Terra, ela leva 365 dias para girar em torno do Sol. Então, esses 365 dias corresponde aos nossos 12 meses, exatamente um ano. Só que nós temos uma outra informação. Esse 365 dias, ele não é um dado fechado. Ele não é um dado certo. Ele tem um tempinho a mais, que é o que a gente vai ver agora. Observe aí no quadrado amarelo. A Terra, ao realizar o seu movimento em torno do Sol, ele realiza em 365 dias, 5 horas e 47 minutos. Aí, o que é que acontece? Essas 5 horas e 47 minutos é acumulado durante 4 anos. Então, pega do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto ano. Junta essas horas e elas vão dar equivalente a um dia. Então, de 4 em 4 anos, o nosso 365 dias, ele passa a ser 366. Isso quer dizer que de 4 em 4 anos, temos um ano bissexto, um dia a mais. E esse dia ele vai entrar em que mês dos nossos 12 meses? Vocês sabem? E aí? Fevereiro. Mês de fevereiro, ele vai passar a ser o dia 29. Aí vai uma perguntinha para vocês. Por que que esse dia a mais, ele não vai para um outro mês? Ele não vai para janeiro, para março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Porque fevereiro tem menos dias? Porque o mês de fevereiro, ele tem o quê? Menos dias. É o único mês que não tem nem 30 dias e nem 31 dias. Ele tem 28 dias. Então, para ficar parecido com os outros meses, esse dia a mais, ele entra no mês de fevereiro. Então, de 4 em 4 anos, nós temos um ano bissexto, que é um dia a mais, que é o dia 29. Aí vai agora, uma curiosidade para vocês. Se o ano bissexto, ele ocorre de 4 em 4 anos, que é o dia 29. Se alguém nascer no dia 29, ele só vai completar ano de 4 em 4 anos? E aí? Não. Não. O que é que pode acontecer? Alguém sabe? Ai, tia. Vai pro dia 28? Peguei, né? Peguei vocês agora, não foi isso? O que é que pode acontecer? 28? Os pais, quando forem registrar no cartório, na certidão de nascimento da criança, eles têm duas opções. Ou eles registram com o dia 28 de fevereiro, ou eles registram com o dia 1º de março, certo? Ou dia 28, ou dia 1º. Interessante. Certo? Aí você pode estar agora pensando o seguinte, mas professor, ele nasceu no dia 29? Sim. Então, quer dizer que se de 4 em 4 anos ele quiser comemorar o aniversário dele no dia 29 e no dia 1º,
que ele foi registrado. Ele pode? Pode. Aí vai depender, ó, do dinheiro do bolso dos pais dele. Vai ter que fazer 2 festas. Quer dizer que você é obrigada a dar 2 presentes? Não, aí já a pessoa já tá o quê? Sendo sabida demais. Para ganhar 2 presentes, quer 2 festas, quer tudo em dobro, né? Mas isso é liberado pela nossa justiça. Quando eu digo nossa justiça, não é só a do Brasil, é de qualquer lugar do nosso planeta, ou seja, qualquer país. Se a criança nasceu no dia 29, os pais podem optar por registrar ou no dia 28, que é um dia anterior, ou no dia 1º, que é o dia posterior. O que muita gente costuma fazer? Eles costumam registrar no dia posterior, porque eles acham que se registrar no dia anterior pode estar relacionado com um azar, porque a criança não tem nascido ainda, já que ela nasce no dia 29. Aí a questão de pessoas acreditarem ou não, ou seja, questão de superstição. Alguém de vocês conhece alguém que nasceu no dia 29, foi registrado no dia 1º? Eu conheço Eu amigo tenho meu. uma amiga. Pronto. Não. Conheço amigo meu. Pronto. Aí, ó, só para a gente encerrar esse ponto. Tem alguém que pode estar pensando também assim, mas professora, se a mãe e o pai não quiser nem registrar no dia 28 e nem registrar no dia 1º, quiser registrar no dia 29 mesmo, ela pode? Pode. Ela pode. E aí, o que é que vai acontecer com o filho dela? Ele vai mudar de idade de 4 em 4 anos? Não. No ano que não for bissexto, aí ela vai ter que comemorar o aniversário da criança, do filho, adulto ou não, ou no dia 28 ou no dia 1º. Entenderam? Essas 2 datas é mais para comemoração, certo? Sim, entendi. Vamos lá, meu Certo. povo, continuando. Então, vimos que o planeta Terra, ele tem 2 movimentos, rotação e translação. O movimento de translação é responsável pelos nossos 365 dias, ou seja, um ano, que equivale aos nossos 12 meses, e que de 4 em 4 anos nós temos o ano bissexto, que é um dia a mais acrescentado no mês de fevereiro, ou seja, o dia 29. Até aqui, alguma dúvida? Nenhuma. O povo inteligente. Gosta é assim. Pois vamos lá. E aí, com relação às nossas estações do ano, a gente tem que lembrar que elas só acontecem, só ocorrem por conta de um movimento. Desliga o microfone. Qual é esse movimento? Rotação ou translação? E aí? As estações do ano. E aí, meu povo? Translação. Movimento de translação, ele é responsável pelas nossas 4 estações do ano. E quais são elas? Primavera, verão, outono e inverno. E elas costumam ocorrer, ó, de 4 em 4 meses. Por isso equivale exatamente os 365 dias, ou seja, o nosso um ano. Primavera, verão, outono e inverno. Vamos ver as características de cada uma delas. Só lembrando a vocês que, de acordo com a nossa linha do Equador, a linha que divide o nosso planeta Terra no hemisfério norte e abaixo dela, hemisfério sul, as estações do ano costumam ocorrer em tempos diferentes. Então, quando for verão lá no hemisfério norte, não vai ser verão no hemisfério sul. A gente vai ver isso no decorrer da nossa aula. Começando com a primavera. Alguém pode ler? Bora lá? Eu. Vai lá, se garanta. A primavera é a estação do ano que se segue ao inverno e precede o verão. Certo. Ela é conhecida pelo reflorescimento da flora e também da fauna terrestre.
No hemisfério norte começa em março e termina em junho, e no sul começa em setembro e termina em dezembro. Olha só, no hemisfério norte, acima da linha do Equador, começa no mês de março e termina no mês de junho. Quais são alguns países do hemisfério norte que a gente pode lembrar? Ó, Estados Unidos, Canadá, México, os países da Europa, todos os países da Europa, Portugal. Rússia na Ásia, o Japão. Então, ó, acima da linha do Equador, a primavera é de março até junho. Já abaixo da linha do Equador, ou seja, no hemisfério sul, é de setembro até dezembro. Aí eu vou vir para cá. Ele fala que a primavera é de setembro a dezembro. No hemisfério sul, podemos dizer que o Brasil pertence a esse hemisfério, ou seja, ele está localizado abaixo da linha do Equador? Sim ou não? E aí? Não. Cuidado! O Brasil ele está localizado abaixo da linha do Equador. Ele está no hemisfério sul. Só lembrar o seguinte, ó. Continente americano é dividido em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. A América do Norte acima da linha do Equador. A América Central também está acima da linha do Equador, mas ela está mais próxima da linha, está ali no meio. E a América do Sul é abaixo da linha do Equador, por isso que ela faz parte dessa nomenclatura, porque está no hemisfério sul. Quais são os países que a gente pode encontrar nesse hemisfério sul? Ó, Brasil, que é o nosso país, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Colômbia, Chile, todos os países da África, os países da Oceania, principalmente a Austrália. Na Ásia a gente tem, ó, China, Índia. Então, ó, são muitos países que apresentam essa característica. Quais são os meses da primavera no Brasil, por exemplo, que a gente acabou de ver? E aí? Setembro até dezembro. De setembro até dezembro, todos do hemisfério sul. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Significa que são 4 meses. Depois da primavera, nós vamos ter qual estação do ano? Verão, que é a nossa estação mais quente. É a estação que faz com que o nosso território, quando eu falo no nosso território, estou se referindo ao Brasil. Em qualquer outro, deixa eu vir para cá, em qualquer outro país do mundo, quando ele estiver na estação do ano do verão, ele também vai ser muito quente, ou seja, vai ter as altas temperaturas. Eu estou pegando o Brasil como exemplo porque é o nosso país, certo? Então, quando a gente está no verão no Brasil, é o período que costuma ter as nossas férias. É o período que as escolas costumam dar como férias para os alunos. Por quê? Exatamente pela quantidade de calor, pela alta temperatura. Então, é o período que a gente costuma prestar atenção, que a gente costuma ficar doente, que a gente costuma ter dificuldade com questão respiratória, fica passando, o famoso passando mal, a temperatura da gente, o nosso corpo, fica com mal-estar, a gente acaba gerando alguns problemas com relação à intensidade desse calor. Então, por isso que as escolas costumam, durante o verão, dar férias, exatamente para você ficar em casa, se refrescar, viajar para áreas mais frias do Brasil, ir para a praiazinha pegar aquele bronze, dar um mergulhozinho no mar. Então, é o momento de você, ó, ter o seu descanso, vamos dizer assim. Observando a nossa tela, temos o seguinte. No verão, as temperaturas permanecem em elevadas, ou seja, as suas temperaturas elas são altas, costuma ser muito quente. Os dias eles aparentam ser longos, porque o sol ele demora a se pôr, porque a gente está mais próximo do sol.
Então, a iluminação, a intensidade do sol é maior. E olha só qual é o período de verão no hemisfério norte e no hemisfério sul. Lá no norte, ó, costuma ser de junho a setembro e no sul costuma ser de dezembro a março. Aí eu vou para um pontinho com vocês. Professora, a senhora acabou de dizer que a estação do ano do verão é aquela que a gente tem as férias. Mas as nossas férias no Brasil não é no mês de julho? Alguém pensou isso? E aí? Sim. É. Vou voltar para lá, tá? Para explicar. Vamos lá. No hemisfério norte, de junho a setembro. Então, é a parte mais quente lá nos Estados Unidos, Canadá, na Europa. É onde eles costumam dar as férias. Só que aqui, ó, no nosso território, no Brasil, vou voltar para vocês. Fala que o verão é de dezembro a março. Só que vocês sabiam que quando a gente vai analisar as estações do ano do Brasil, existem partes que não ocorrem as 4 estações do ano? Tem apenas 2. Vocês sabiam disso? 2 visíveis? Não. Não? Sabia dessa noite? Vamos, pois é. Não. Claro que tem as nossas plantas, as plantas que florescem, as folhas que caem, mas as 2 estações, ó, predominantes que a gente vê, ó, bem presente no nosso estado do Ceará, é um deles que se destaca. Por exemplo, durante o começo do ano, costuma chover muito, não é isso? Aqui no Ceará. Sim, e a gente diz que está no inverno, não é? Bastante. Sim, Ixi, tá chovendo tanto, chegou o inverno. Só que, meu povo, não chegou o inverno, não, ó. Olha só, a gente tá em qual estação do ano? Se é de dezembro a março. Qual é a estação que a gente tá? Verão. Está no verão. Então, presta atenção, ó. Presta atenção, que a cabeça da gente, ó, dá uns tiltzinho. Quando eu falo que o nosso planeta ele apresenta 4 estações, nós temos primavera, verão, outono e inverno. Mas no Brasil existem estados que não apresentam as 4 estações bem definidas. Uma delas é o Ceará. Então, a gente viu que o verão no hemisfério sul costuma ser de dezembro a março. Significa que atualmente nós estamos na estação do verão, não é isso? Não é isso? Sim. Se atualmente estamos na estação do verão, como é que a gente fala nesse período de janeiro, fevereiro, março, quando tá chovendo a gente fala que tá no inverno? Não é para deixar a nossa cabeça confusa? É, tia, a maioria das vezes quem Mas fala isso é sabe minha... por quê? Que chove durante o verão no Ceará, que a característica Não. ela fica ó, ao contrário. Presta atenção. No Ceará, quando a gente está no período do verão, costuma chover. Por quê? Porque as temperaturas elas estão tão altas, a intensidade do calor é tão grande, que a evaporação faz com que ocorra a chuva. Por isso que quando chove, a gente sente aquele cheirinho que a gente costuma dizer que é o mormaço, Maço. que é a quintura subindo. Aí quando a gente está no inverno, lá no finalzinho, a gente costuma dizer que está no verão, que é os períodos mais quentes para a gente. Agosto, setembro, outubro, novembro. São os meses mais quentes no Ceará. Os meses mais frios, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Os meses mais quentes, agosto, setembro, outubro e novembro. E atenção, vamos lá, retornando. Depois do verão, nós temos o outono. Quais são as características apresentadas pelo outono? As folhas começam a cair
Isso está indicando que o verão está acabando e está começando uma nova estação. Essa estação, as folhas caem para passar todo o processo reiniciado. No hemisfério norte costuma ser de que mês? Setembro até dezembro. E no hemisfério sul costuma ser de março até junho. Vamos lá para vocês. Qual é a data de hoje? Qual é a data de hoje? 4. 4 de março. Então, 4 de março quer dizer que nós estamos na estação do ano de primavera, verão, outono ou inverno? Verão. Verão. Quando o verão terminar, no dia 21 de março, qual é a próxima estação que vai começar no hemisfério sul? Outono. Outono, que é quando as folhas caem. Ô povo esperto, eu gosto de gente assim. Vamos lá, continuando. A nossa última estação do ano, inverno. Começa em dezembro e termina em março, no hemisfério norte. Já no hemisfério sul, começa em junho e termina em setembro. O que é que a gente pode observar? Desliga o microfone, liga só quando for perguntar. O que é que podemos observar? Que as nossas 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, elas ocorrem de 4 em 4 anos. Primeiro a gente vem a primavera, depois o verão, depois o outono e por último o inverno. E assim se reinicia de novo. Quando a gente fala de estações do ano, estamos se referindo a todos os planetas. Aí o que eu falei para vocês, o nosso estado do Ceará, quais são as 2 estações do ano que costuma aparecer com bastante força, ou seja, que tem um grande domínio. Quais são as 2? E aí? Inverno e verão. Inverno e verão, ou verão e inverno, né? A ordem não interfere. A gente pode analisar aqui no período do verão no Ceará. No período do verão costuma chover e no período do inverno costuma ser muito quente. Há alguma dúvida sobre o que a gente viu na nossa aula de hoje? E aí? Não. Nenhuma, tia. Não? Pois vamos lá. Vocês estão vendo o que está aparecendo aí na tela? E é isso aí? Sim. Sim. Correção de caderno. É a tarefa Ai, meu Deus. Presta atenção, quem chegou atrasado ou quem não prestou atenção. Essa atividade que vai aparecer para vocês foi da aula de ontem. Quem assistiu, copiou e já deve ter respondido. Quem não assistiu, não copiou. Então, o que é que eu vou fazer na nossa aula de hoje? A correção. Se prestou atenção que eu expliquei no decorrer da aula, vai saber responder. E aí você, vai anotando tudo. Depois, vocês vão enviar a foto aonde? Lá no Class, na pasta dessa aula de hoje. Lembrando a vocês que quem entrega atrasado, a pontuação não vai ser a mesma daqueles que entregam no dia. Então, se alguém entregar depois de amanhã, já não vai valer mais um ponto, vai valer menos. Vocês têm um prazo de entrega. Depois olhe lá no Class, tenha atenção a esses prazos, tá bom? Vamos lá para a correção. Oi. Eu não consigo entrar no Class, Quem é que tá falando? Gabriel Alves. Tu não conseguiu? Por quê? Tu não conseguiu entrar no Class, como é que conseguiu entrar Pois aqui? é, isso que eu ia te perguntar. Como é que tu não conseguiu entrar no Class se o link da aula está lá? Tia. Que eu entro nessa aula que eu entro pelo site da escola, que entra pelo Google. Eu boto lá www.colégio. Então, a nossa atividade fala o seguinte. Primeira questão.
Qual o movimento da Terra que é responsável pelos dias e pela noite e quanto tempo ele dura? E aí? Rotação. E dura no torno de 24 horas. Movimento de rotação e ele dura 24 Horas. 24 horas. Segunda questão. Exatamente 23 horas, 57 minutos, 4 segundos e 9 milésimos. Mas a gente arredonda, lembra? Arredonda para 24. Segunda questão, primeiro ponto. O caminho percorrido pela Terra ao redor do Sol, ou seja, o movimento realizado pela Terra ao redor do Sol é rotação, estação do ano, órbita ou nenhuma dessas opções? Nenhuma dessas opções. Nenhuma dessas opções, porque o movimento é o de translação. Segundo ponto da segunda questão. A Lua, ela é um planeta, um cometa, um meteoro ou um satélite da Terra? Um satélite da Terra. Um satélite da Terra. Sobre a Lua, a gente viu na aula de ontem, que eu expliquei sobre as fases da Lua. Terceira questão. Quais são as 4 fases da Lua? Primeira. Crescente, minguante, nova e cheia. Crescente, minguante, nova e cheia. Preciso botar na ordem? Não, que eu não pedi na ordem. Quarta questão. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, colocando a letra A para rotação e a letra B para translação. Primavera é o quê? E aí? Primavera. B. B. Dias e noites. A. 24 horas. A. 365 dias. B. Então B. ficou B, A e B. Quinta questão. Qual o nome do movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo? Qual é o movimento? Rotação. Sexta. Qual a principal consequência do movimento de rotação? Quais são as suas características? Que ele faz os dias. Realiza o movimento em 24 horas e é responsável pelo dia e pela noite. Sétima questão. Quanto tempo demora o movimento de translação? 365 dias. 365 dias e de 4 em 4 anos, 366. 6. Alguma dúvida? Note. Alguma dúvida? Não. Compreenderam tudo? Sim. Pronto. Essa atividade para a gente concluir. Copiar no caderno, responder e me enviar lá no Class. Acabei de fazer a correção. Vamos lá para a chamada para a gente encerrar nossa aula de hoje. Vamos lá. Anne Sofia. Presente. Kaique. Deu para me ouvir, tia? Eu. Cauã. Eduardo da Silva. Presente. Davi. Presente. Gabriel Alves. Presente. Gabriel Kaique. Heitor. Presente. Heitor. Presente. Aí vem João Guilherme. Kelton. Lorena. Luana. Presente. Maria Larissa. Patrick. Presente, tia. Renan. Sofia Caetano.
Sofia Ketley e Vinícius. Presente. Alguém não foi chamado? Teve alguém que não foi chamado? Acho que não. Eu acho que o Renan só. O Renan? Não sei. Me chamou, tia, me chamou. Eduardo Otávio, chamei. Renan, chamei. Heitor, chamei. O Irmãos de Fogo Game é o Davi, não é isso? Sim. O Priscila Oliveira é o Patrick, é? Não. Quem é? É o Guilherme. Ah, é o O Guilherme. Guilherme, né? E a Rosângela é o Vinícius. É isso? E Tia, Pode sair, eu sou o tia, já. Patrick Mesquita. Faltou quem? A senhora me escutou? Quem? Fala o teu nome, bebê, pra mim. Patrick Mesquita. Patrick Mesquita Pita. Coloquei. Mesquita Pita. Pronto, coloquei. Então, bora encerrar nossa aula. Já pode sair, tia? Boa tarde a todos. Não esqueçam de enviar Eu vou atividade. com... Tchau, meu povo. Tchau.